jornais sustentam a democracia brasileira. E o maior ícone do jornalismo brasileiro, o ex-marido da Fátima Bernardes, diz que o Jornal Nacional, né, na verdade que é a matéria do antagonista, o Jornal Nacional perde audiência e William Bonner diz que redes sociais são um problema para a humanidade. O cara não aguenta, né? Já quem tá perdendo audiência tem que censurar todo mundo. Aí a Elisa, graças a Deus, né, fez esse favor aí de procurar esse belo recorte, né, do grande William Bonner. Escutem só. Eu diria, então, que no momento que a gente vive, as redes sociais, nesse 2025, ainda são um enorme problema para a humanidade, para a civilidade e para o futuro da civilização. Ainda são. Eu adoraria que dentro de menos de um ano você me fizesse a mesma pergunta e eu dissesse, que bom, encontramos uma solução para o mal que as redes sociais têm feito. No momento, estamos lidando com esse mal. Com as bolhas, com a intolerância crescente, com as pessoas se recusando a ouvir os diferentes e ainda tornando os diferentes seus alvos porque inimigos. Tipo assim, ele tá relatando tudo o que a Globo faz. Mas o problema não é a Globo, são as redes sociais. As redes sociais têm um papel de mostrar que a Globo faz isso, que a Globo persegue pessoas. Mas, por alguma razão, né, William Bonner parece não conectar Lé com Cré. Isso é um produto claro, típico, inegável das redes sociais. E aí vem a tarefa nova que o desafio das redes sociais nos impôs, que é o telejornal vai ter que desmentir aquilo que circulou de inverdade e de desinformação ao longo de um dia, às vezes uma semana, e que está provocando algum tipo de dano para a sociedade. Normalmente é o contrário. São as redes sociais que têm que desmentir o lixo que é a Rede Globo. Sua colega Daniela Lima, realmente, assim, ela é muito fora da curva. Essa é a turma que quer censurar o Brasil. O Globo foi o único jornal que publicou um editorial defendendo a censura. Só a Globo. Só a Globo. E tem que ver um cara desse, né? Não é à toa que tomou um pé na bunda da mulher dele. Enfim, ontem tivemos acareações. É quando você coloca duas pessoas aí, né? Pra se confrontarem, fazer um choque de versões. Tivemos o Braga Neto e o Cid. Tivemos o Freire Gomes, o Anderson Torres. Mas vamos começar com o Braga Neto. Mas na verdade, começar falando da acareação em si. O Estadão já falava que acareações não serão transmitidas nem acompanhadas por jornalistas. Não pode. Não é interesse público, né? Até para não ter nenhum tipo de pressão. Quando a CNN foi por isso, foi com lá do Caio Junqueira, ou foi na Luísa, é para não ter nenhum tipo de pressão, para não interferir, né? Em nome do Estado democrático de direito. Aí o Vinícius fala, né? Esta careação poderá escancarar as contradições narrativas, colocando em risco o processo como um todo. Pelo menos na minha visão, né? Mas, lamentavelmente, não poderemos acompanhar. Ficaremos à mercê do que eventualmente for vazado, caso vaze para a imprensa. Diante aí dessa situação que a população não pôde acompanhar, o jurista Walter Maierovitch comenta sobre o assunto, falando que o ministro proibir publicidade de acareação é ato de censura. Um ataque, claro, né, contra o Estado Democrático de Direito. O Walter Maierovitch tem que ser preso. Ao realizar a acareação em segredo de justiça entre o Walter Braga Neto e o Cid, o ministro comete ato de censura, ilegalidade e incoerência. Avaliou o professor jurista Walter Maierovitch no UOL News, do canal UOL. Aspas. As 3 falas aqui diferentes do Maierovitch. Então, de repente, para o ministro, onde tudo era público e aberto, ele corta para impedir o quê? Para impedir que as pessoas, os jornalistas, ou seja, ele transforma o processo em secreto? Não é só secreto para as partes interessadas. Isso por si só é censura, ilegalidade e, evidentemente, uma incoerência. Por que ele agora fecha? Por que as pessoas não têm mais direito de saber a divergência? Por que, Maierovitch?
Eu também queria... Eu não consigo nem pensar por quê. E como se irão se comportar aqueles colocados em confronto? As pessoas precisam saber, os fatos são de enorme gravidade. Não, o povo não tem que saber nada não, pô. Relaxa aí. E outro ponto, o silêncio do Fux, que é o outro ministro que está acompanhando tudo, porque ele se silenciou, porque não contestou o ministro. O ato do ministro é simplesmente um absurdo, ato de cabeça de ditador. O Walter Maruí tá bem para ser preso, né? Com tantos ataques gratuitos, totalmente infundados. Aí imagina, gente. Nós não podemos presenciar este momento da teledramaturgia brasileira. Que isso aqui é coisa de novela. Que é novela, que é Rede Globo. Cid diz que calculou o valor recebido por Braga Neto pelo peso da sacola. R$ 15.764,63. É o homem balança. Cid é o homem balança. É surreal o que acontece no Brasil, né? Mas calma que a história não é só isso, não. Aí você vê como a gente não pôde acompanhar essa linda novela brasileira. Vou deixar que o advogado do Braga Neto comente sobre essa questão aí da sacola, do dinheiro. Infelizmente a gente não pôde acompanhar, né? Ai. Quais as novas contradições? São detalhes que ele coloca ali, que são detalhes que ele coloca. Ele, uma hora ele diz, agora ele trouxe um terceiro lugar, que poderia ter sido entregue o dinheiro, um terceiro lugar. Aí uma hora eu perguntei, mas o senhor tem prova disso? Cadê a prova da entrega desse dinheiro? Não, eu não tenho. Aliás, ele não tem prova de nada. É uma colaboração, é uma... Deixa eu completar. Ele fala na garagem, ele fala ali num estacionamento fora, uma segunda garagem, e depois uma... Quer dizer, como é que um detalhe... Qual que era o terceiro nível? Na sala de mudança de jogos. Na sala de mudança de jogos. Como é que um detalhe desse... E eu digo isso porque, como não foi gravado, é importante que a opinião pública tenha esse conhecimento. Como é que um detalhe... ele disse uma outra coisa. Ele disse o seguinte, vocês vão lembrar no interrogatório dele, que ele faz um gesto do pacote do dinheiro. Lembra que ele faz assim, mais ou menos assim? Aí eu perguntei a ele, essa suposta sacola, ela estava lacrada? Estava lacrada. Então como é que o senhor disse no interrogatório que ela tinha... Como é que alguém pode falar que o dinheiro, o pacote era assim, se a sacola estava lacrada? Ou seja, ele não abriu, ele não viu. Ele mente demais. É assustador. E eu espero que, evidentemente, que no momento adequado, que uma pessoa que mente tanto, que essa colaboração, que essas afirmações, que esses depoimentos que esse senhor trouxe possam dar base para qualquer decreto condenatório. Eu tenho que ir embora. Meu Deus. Ainda é olho biônico, né? Lacrado. É mão de balança e olho biônico. Esse Cid, viu? E aqui outro momento. Curta entrevista aqui do advogado do Braga Neto. É uma pena que não tem imagem. Por exemplo, o general Braga Neto, em 2 oportunidades, afirmou que o senhor Mauro Cid, que permaneceu durante todo o ato com a cabeça baixa, abaixada, ele o chamou de mentiroso e ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar. Isso é uma pena que não tenha sido gravado para que toda a imprensa e todos que acompanharam o processo desde o início pudessem constatar a afirmação textual do general Braga Neto que afirma, que ele estava mentindo. É uma pena, o direito de defesa foi violado, a prerrogativa da defesa de atuar foi violada, mas o ato foi feito, foi reduzido inteiro e agora vamos aguardar o andamento do procedimento. Fazer o quê, né? Infelizmente a gente não pôde ver. Momentos, né, que ficam pra trás. Aí teve outra cariação. Freire Gomes e Anderson Torres. Aí olha a matéria da Globo e olha o que tá entre aspas. Olha a palavrinha. Freire Gomes diz que a minuta golpista encontrada com Anderson Torres era semelhante à mostrada por Bolsonaro em reunião. Semelhante é igual? Semelhante é a mesma?
Fez a cariação aí. Aí você junta a falha... Parece, né? É um papel branco, né? Um papel branco, tem letrinhas pretas, né? Tem letra A nas duas. Né? Ó, a letra O aparece também nas duas. Parece muito, né? Tá escrito em português. Defesa de Anderson Torres apresenta ao Supremo uma perícia supraminuta. Exame pericial realizado a pedido da defesa de Anderson Torres aponta que a chamada minuta do golpe encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça é similar à exposta para download na internet. Os advogados alegaram que, por diversas vezes, o documento seria uma minuta do Google, pois está disponível a quem desejar baixar. Em análise documental, o perito atestou ainda que a minuta encontrada na casa de Anderson Torres é diferente do documento atribuído a Mauro Cid. Aí, neste momento, você está assim, cara, e aí agora? O que é que vai acontecer, né? Até o perito mostrando que a minuta não é a mesma. A Globo já tem a resposta. Saiu agora de manhã. Vocês estavam dormindo e a turma da Malu Gaspar veio com a resposta. Depois dessas informações valiosíssimas obtidas na cariação, o que é que vocês acham que vai acontecer? Trama golpista. Avaliação da cúpula da PGR sobre as acariações. Então, as duas acariações realizadas ontem, Supremo, Mauro Cid e Braga Neto, Anderson Torres e Freire Gomes, não vão mudar o rumo das investigações da trama golpista na avaliação da cúpula da PGR, e essa também é a leitura dos ministros do Supremo. Então, assim, cidadãos, porque eu falo igual a Janja, cidadãos brasileiros, vocês perderam o seu tempo ontem. Era melhor ter ficado em casa assistindo desenho. Não sei nem se passa desenho na TV, porque não vai mudar. Pra que essa coisa não muda nada? É surreal o que tá acontecendo.